E agora sim, nós já estamos na linha com o governador de Mato Grosso, governador Mauro Mendes. Antes de mais nada, governador, desejar um bom dia para o senhor e agradecer aí pela disponibilidade de separar aí uns minutos para poder bater um papo aqui conosco, com os nossos ouvintes. Primeiro, bom dia a você, bom dia a todos aí que estão no estúdio e bom dia especial aí nessa manhã de quarta-feira a todos que acompanham aí o Jornal da Capital nesse momento aí, circulando pela cidade, pelas casas, por tantos cantos aí que alcança essa importante emissora. Certo, governador, eu gostaria de começar essa entrevista falando de coisas boas, né? A gente sabe que a gente tem vivido momentos muito delicados e difíceis aqui em nosso estado no enfrentamento aí com relação à pandemia, e eu gostaria de começar perguntando para o senhor com relação ao centro de triagem, né, da Covid, que o governo acaba aí já inaugura amanhã, né, quinta-feira, dia 23, e eu gostaria que o senhor falasse sobre a ideia, né, de criar esse centro de triagem, explicar para a nossa população o porquê nesse momento de criar o centro de triagem, a importância dele, de que maneira ele vai beneficiar o estado neste atual momento de pandemia que vivemos. Olha, nós estamos abrindo, na verdade, amanhã para atender o público em geral, mas a partir de hoje ele já começa a funcionar, só que hoje vai ser um funcionamento teste de ajuste de fluxo. Devemos atender lá em torno de 400 pessoas previamente selecionadas para fazer o ajuste de fluxo. O governo do estado de Mato Grosso resolveu montar esse centro aqui de triagem, testagem e até de diagnóstico, né? Porque lá nós vamos ter 20 consultórios médicos que nós contratamos profissionais aqui na rede, né, que existe na cidade de Cuiabá e Várzea Grande, que vão trabalhar 3 turnos, de manhã, tarde e noite. Esperamos atender lá de 600 a 800 pessoas por dia, e é uma forma do governo colaborar com as prefeituras municipais aqui da Baixada Cuiabana, porque aqui é o maior foco, foco hoje de contaminação, além de ser o maior conglomerado urbano, o maior volume de população concentrado numa única região. Essa atividade de fazer teste, de triagem, de fazer, é um papel da atenção básica. É aquilo que eu imagino, espero que deva estar acontecendo aí nos PSF, nas UPAs, nas policlínicas, mas a gente tem ouvido falar que a demanda não tem sido suficiente, tem longas filas. Então, para ajudar um pouco nesse momento, nós vamos montar esse centro de teste, de triagem lá, e com isso nós vamos poder ajudar a atender mais na população no diagnóstico inicial. O grande objetivo é fazer o diagnóstico no início da doença. Se o médico que vai estar lá atendendo, ele conseguir identificar pelos sintomas clínicos, pelo teste rápido, lá nós vamos ter tomografia computadorizada. O governo comprou, né, no início desse ano, um tomógrafo que está instalado dentro de um container, então ele é móvel, eu posso remover ele de um hospital para outro, só chegar e ligar na tomada. Então nós teremos lá um tomógrafo também para poder ajudar nesses diagnósticos, e aí nós teremos lá também os medicamentos, né, alguns medicamentos, para que, se o médico entender, receitar e a pessoa já sair com esse medicamento na mão para poder iniciar imediatamente o tratamento. O objetivo maior disso é evitar que a doença se complique, evitar que as pessoas precisem ir para um hospital e até mesmo para uma UTI. Governador, a gente estamos, né? Sempre estivemos acostumados a sempre ouvir aí boas notícias que advêm, né, do nosso estado, tanto na mídia nacional quanto em mídia internacional, uma pecuária muito forte, agricultura, uma economia sempre pujante aqui no nosso estado, mas, né, nas últimas semanas a gente viu que isso mudou completamente quando a gente fala do nosso estado, até o ponto aí da Fiocruz apontar, né, Mato Grosso como o epicentro da pandemia, diante dessa situação que a gente está vivendo tão delicada, né? E aí eu gostaria de perguntar assim para o senhor, onde é que nós erramos, né? A gente sabe que o governo está desde lá do princípio, desde o primeiro decreto, correndo atrás, tentando resolver, tentando de todas as formas amenizar para não chegar ao ponto que nós chegamos, né? Mas infelizmente estamos vivendo aí inclusive um colapso, né? As UTIs estão superlotadas. E eu gostaria de ouvir esse posicionamento do senhor, né? Onde o senhor acha que nós erramos? Onde foi o ponto principal, quem sabe, desse problema? Olha, talvez assim, a gente sempre comete erros, né, todo mundo, mas o governo, ele trabalhou muito para que nós pudéssemos, né, criar
nesse curto espaço de tempo, praticamente de março para cá, abrir novos leitos de UTI. Para você ter uma ideia, nós tínhamos aqui no estado de Mato Grosso, sob a responsabilidade do governo do estado, nos hospitais regionais, na Santa Casa, nos regionais, nós tínhamos 77 UTIs quando entrou o mês de março. De março para cá, o governo, só o governo de Mato Grosso, essas 77 UTIs, elas continuam lá, atendendo a população nas outras, comorbidades, nas outras doenças que sempre continuaram existindo. Nós não fechamos nenhuma UTI que existiam, elas continuam lá, essas 77, e nós abrimos, de abril para cá, 140, até agora nós abrimos 148 UTIs já foram abertas. Nós estamos nesse momento com um grande programa de abertura de UTIs, ainda temos aí em torno de umas 150 UTIs para serem abertas. Só na semana passada foi aberto aí no estado de Mato Grosso 70 UTIs novas. Então nós estamos trabalhando muito na abertura de UTI, construímos o Hospital Metropolitano ali na Várzea Grande num tempo recorde, uma ampliação lá de 180 leitos de enfermaria, 40 leitos de UTI, adaptamos a Santa Casa para ter lá, hoje a Santa Casa está com 60 UTIs exclusivas Covid, além das 30 que ela tem lá para atender a pediatria, neonatal e uma UTI adulta com 10 vagas. Nós fomos lá em Sinop, criamos 29 leitos de UTI em Sinop. Em Sorriso, 20 leitos de enfermaria, 2 de UTI. Em Cáceres, nós temos lá uma ampliação que está finalizando agora, são mais 10 leitos de UTI, mais 20 leitos clínicos, numa ampliação, porque o regional de Cáceres é muito pequeno, não tinha como criar os leitos exclusivos, mas nós fomos lá no São Luís, que é um hospital privado, e compramos deles, pactuamos deles lá 31 leitos de enfermaria e mais 10 leitos de UTI. E assim nós fizemos no estado inteiro. Você vai em Barra do Garça lá junto com o prefeito Beto, abrimos 10 leitos de UTI, em Campo Verde com o prefeito Fábio, mais 10 leitos de UTI, E em São Lucas, lá em Primavera também serão 10 leitos de UTI. E nós fizemos tudo isso, nós compramos ambulância, mandamos para o interior, Foram 20 ambulâncias UTIs para poder remover pacientes de uma cidade para outra. O governo tomou uma série de providências. Agora, essa doença, ela surpreendeu o mundo inteiro. Sim. Se for falar assim, quem errou, todos os estados erraram, porque o pico não foi só em Mato Grosso, o pico começou lá por Manaus, foi em Belém, e foi para o Maranhão, foi lá no Ceará, foi em Pernambuco, praticamente todas as cidades experimentaram isso. Agora não é nem mais Mato Grosso, vocês viram que aqueles gráficozinhos que aparecem aí nos telejornais, deu uma diminuída aqui, tá pegando lá no Mato Grosso do Sul, que estava muito tranquilo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, parece que é uma onda que chega, e quando essa onda chega, ela é muito forte, e aí causa esse estrangulamento do sistema de saúde. Então o governo trabalhou muito, trabalhamos com seriedade, abrimos leito, criamos um programa para as prefeituras abrir leitos, porque, gente, a responsabilidade da saúde ela é tripartite, ela é do governo federal. O Júlio Miller aqui, por exemplo, que no início da pandemia foi colocado pelo governo federal como o grande hospital referência para atender Covid. Só abriu 18 leitos, só conseguiu abrir 18 leitos. Por quê? Porque tem muitas dificuldades, como todo mundo tem. Então, o governo do estado trabalhou bastante, mas lamentamos muito. Tudo que conseguimos fazer até agora não foi possível para evitar que chegasse a esse estrangulamento. E, colaborando com isso, houve aí um baixo nível de distanciamento social no estado. Então, houve uma onda muito rápida de contaminação, e essa onda muito rápida fez com que muitas pessoas que pegasse a doença e pudesse não passar, como a maioria passa. Eu peguei o Covid, graças a Deus passei imune, tomei o remédio desde o início, independente de sintomas, e graças a Deus passei tranquilamente. Agora, lamentavelmente, algumas pessoas precisam, muita gente precisou ao mesmo tempo, e aí não foi só a rede pública que teve problema. Sim. Olha a rede particular do estado de Mato Grosso. Também está assim. Olha em outros estados, a maioria deles chegaram a essa mesma situação. Então é uma característica da doença. Você viu lá nos Estados Unidos, Nova York, quer dizer, o país mais rico do planeta, Nova York, um dos estados mais ricos dos Estados Unidos,
as pessoas morriam para o lado de fora porque não conseguiam um atendimento, não era nem UTI, nem um leito de clínico não tinha, as pessoas morriam era na porta dos atendimento carros, mesmo. como aconteceu em Belém, Sim. aconteceu em muitas cidades por aí. Então a gente está trabalhando, parece-me que houve uma pequena diminuição, mas eu tenho dito, não dá para comemorar ainda, tá? Nós temos que continuar abrindo mais leitos, temos que continuar vencendo as dificuldades nesse momento, temos dificuldade para comprar medicamentos de UTI, está faltando no Brasil inteiro, a gente não consegue, mas dia a dia, passo a passo, nós temos vencido essas dificuldades e temos conseguido melhorar o sistema, como agora esse que nós falamos no início, né? Que do é centro de o centro de triagem. Claro. Né, para poder ajudar os municípios na atenção básica e com isso melhorar aí a resposta no início, do tratamento inicial, evitando que as pessoas vá para um hospital. De fato, a gente tem visto sim o quanto o governo do estado, né, através do senhor vem trabalhando, o secretário Gilberto Figueiredo fazendo um excelente trabalho à frente dessa pandemia desde o início. Governador, nós vamos falar agora com a Camila Piacente, ela vai participar conosco por Skype. Camila, bom dia, tudo bem? Bom dia, Ari, tudo jóia? Bom dia aos ouvintes, bom dia ao governador também. Tudo bem, governador? Tudo certo? Bom dia, Camila. Tudo bem, graças a Deus. Trabalhando muito, né? E graças a Deus, recuperado do Covid, trabalhando muito aí para ajudar e muitas pessoas possam também, se Deus quiser, evitar primeiro que pegue. Mas quem pegar, se Deus quiser ajudar a superar, né? Sem que tenha complicações e aqueles que tiverem, que nós possamos atendê-los adequadamente. É isso. E, governador, tem um assunto bacana, até a gente, ontem, quando anunciou a participação do senhor, tem muita gente com dúvida, querendo saber disso também. Muita gente contaminada, muitos problemas, e a gente até acaba esquecendo, porque a gente trata os profissionais da saúde como heróis, não é? De fato são, mas são pessoas também, acabam adoecendo, acabam tendo os mesmos problemas que a maioria, que as pessoas, não é, estão enfrentando. Recentemente, o governo do estado lançou uma campanha de contratação de profissionais da área da saúde, não é? Eu queria saber do senhor como é que está isso, se o senhor tem informações, se está conseguindo, se as pessoas estão procurando essas vagas, e também com relação à última ação do senhor, com o apoio da Assembleia Legislativa, sancionando a lei que trata da verba indenizatória. A gente fala tanto, né? As pessoas criticam tanto quando ouvem a palavra verba indenizatória, mas agora é para os servidores da saúde nesse período de pandemia. Isso também está certo? Como é que está essa questão? Não, isso já foi aprovado, nós encaminhamos, Camila, esse projeto de lei à Assembleia, colocando uma remuneração adicional aí para os profissionais da saúde que estão na linha de frente do Covid. Até porque existe hoje uma elevação muito rápida dos preços na área da saúde. Equipamento subiu de preço, remédio subiu de preço e os profissionais que começaram a ficar escassos também sobem de preço. E aí, se o governo não melhora um pouco a sua remuneração, a gente começa a perder profissionais. Tem gente que trabalha para o Estado, mas ele trabalha também para iniciativa privada, ele trabalha para outros órgãos. E aí, o que acontece? Nós tivemos que entrar nessa competição. O governo já é a segunda vez que nós fazemos isso, nós soltamos um edital um tempo atrás, depois subimos 20%, 25% o valor daquilo que a gente paga para um plantão extra. Então, um plantão extra hoje, 12 horas, né, para atender, né, nas nossas unidades, se o cara fizer 14 no mês, ele vai receber R$1.800 por cada plantão. R$1.800 por cada plantão de 12 horas. Isso há pouco tempo atrás a gente pagava aí R$1.200, R$1.300. Então, a gente teve que fazer isso, fizemos, porque nesse momento a gente tem que priorizar as ações da saúde. E, lamentavelmente, aquilo que você disse, nossos profissionais de saúde também são seres humanos que estão susceptíveis aos mesmos riscos que todos nós estamos. Podem pegar o coronavírus, às vezes alguém na casa dele, próximo dele pega, ele tem que adotar o protocolo, né, de afastamento. Então, é um momento muito delicado, né? Nós temos aí, em média, 15, 20% das pessoas em afastamento nesse exato momento, né? E vem numa média isso acontecendo assim todo mês. Por quê? Porque elas estão expostas, às vezes, a um risco maior, né, do que muitos de nós que podem até adotar aí o isolamento social, ficar em casa ou trabalhar com mais segurança. Eles não, trabalham diretamente na linha de frente. Por isso que o governo criou essa premiação, para premiar, para valorizar e para garantir que não falte profissionais trabalhando na rede pública do estado de Mato Grosso. Bacana. Governador, outra situação também, ontem a gente até comentou, a Ariana comentou aí no Jornal da Tarde,
com relação a esse novo decreto do senhor sobre as medidas, não é? Meio que igualando aí com decretos federais com relação à academia, salão de beleza, barbearias, que voltam a ser considerados como serviços essenciais. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso também. Olha, Camila, o que aconteceu é que o nosso decreto ele estava desalinhado com o decreto federal do presidente Jair Bolsonaro, e aí nós fizemos esse mesmo alinhamento nesse conceito. E eu tenho percebido, gente, que essa pandemia, que está mostrando isso nos Estados Unidos, lá na Europa, em alguns lugares, ela vem, ela diminui, ela vem um pouquinho mais. Enquanto não sair a vacina, que a gente espera, estamos todos orando e torcendo para que os nossos cientistas aí, a gente imagina que hoje deve existir aí centenas, talvez milhares de pessoas ao redor do planeta trabalhando muito para o desenvolvimento dessa vacina. Já tem vacinas que estão no estágio 3, para você colocar uma vacina no mercado e colocá-la comercialmente para fazer vacinação em massa. Existem protocolos muito rigorosos da Organização Mundial de Saúde. Tem o nível 1, o nível 2 e o nível 3. O nível 3 é aquele que você já começa a fazer o teste em grandes grupos previamente selecionados, né, que fazem parte da última etapa da pesquisa. Então nós já temos aí 2 ou 3 empresas, se eu não me engano, ao redor do planeta, que já estão nesse nível 3 dessa pesquisa, né, fazendo com que, né, nós tenhamos a esperança de que nos próximos meses, talvez esse ano ainda, nós tenhamos uma vacina provavelmente disponível aí para iniciar o processo de imunização em massa. Isso será a solução definitiva desse flagelo, dessa grande confusão que nós estamos vivendo. Porém, não dá também para pegar algumas categorias e deixá-las fechadas durante todo esse tempo. Elas já estão sendo penalizadas há algum tempo. Então, veja bem, tem muitas lojas funcionando, tem muitas áreas funcionando, muitos comércios funcionando. Então, as academias, óbvio, podem também funcionar adotando os mesmos critérios de, né, higiene, de limpeza, de asepsia, né? Vai ter que ter lá o álcool gel, uma pessoa sai, vem limpa, a outra vem limpa, porque as pessoas precisam continuar de alguma forma se adaptando e tocando a sua vida para continuar levando em frente aí os seus afazeres, né, dar conta do seu sustento, senão a gente causa um dano gigantesco para a vida dessas pessoas, para o trabalho delas e para o sustento delas e das suas famílias. Foi por isso que o governo tirou essa restrição, e agora, se não existir nenhuma restrição municipal, elas poderão, com todos os demais critérios, voltar ao funcionamento. Mas aí aqui em Cuiabá, do mesmo jeito, acaba por hora não, né, governador? Na opinião do senhor, até o senhor acha que aqui poderia voltar, independente dessa situação? Olha, Ariana, eu acho assim, Camila, desculpa, Cuiabá e Várzea Grande são os 2 maiores polos urbanos, né, a maior concentração de pessoas. Nós estamos vivendo um pico, seguramente, nesses dias. A gente vê aí o número de contaminados, o governo está aumentando muito a sua rede de teste. Nós compramos agora, Camila, 300 mil, compramos na verdade 400 mil testes. O governo comprou 400 mil. Desses 400 mil, 300 mil testes nós vamos distribuir para os municípios, proporcional à população. Então nós vamos mandar para Cuiabá, Várzea Grande, né? Então, além desse centro de triagem que o governo vai ter próprio ali para ajudar as prefeituras, né? E é bom que deixe sempre isso claro, o que nós estamos fazendo ali é uma responsabilidade das prefeituras, mas o governo nesse momento está ajudando em tudo que ele pode fazer. Não quero saber se é responsabilidade de A, de B, tudo que é possível fazer, nós estamos fazendo, comprando medicamento, né, mandando medicamento para aqueles municípios, né, do kit Covid, tá mandando lá, e aí todo mundo sabe o nome dos remédios que são amplamente receitados pelos médicos. A única diferença é que o governo sempre fala isso: olha, nós não vamos sair distribuindo remédio em sinaleiro, não. Nós vamos colocar lá, vai ter um médico que vai examinar, esse é o procedimento correto. Você tem que ir numa UPA, numa policlínica, ser examinado pelo médico, o médico faz o diagnóstico clínico ali, percebe os sinais, e ele pode então prescrever alguns medicamentos que podem ser usados nesse tratamento. Então o governo está fazendo tudo isso, né? Nessas medidas preventivas, comprando teste, distribuindo isso, distribuindo o kit Covid, para que a gente minimize essa questão da ampliação da pandemia. Mas Cuiabá e Várzea Grande ainda é o maior conglomerado e o maior foco que nós temos no estado de Mato Grosso. Governador, ainda no que tange a remédios, o senhor está falando de medicação, recentemente o senhor esteve em Brasília.
para tratar especificamente, até também dentre tantas questões, com essa questão da medicação, né? A dificuldade em que estava faltando medicamentos nas UTIs, que são medicamentos primordiais que não pode faltar. Com relação a essa tratativa, está resolvida? Já se conseguiu comprar um lote necessário? A gente sabe que é uma questão em nível de Brasil, como o senhor mesmo já explicou, mas aqui, essa situação já está mais contornada? Olha, Ariana, até hoje nós nunca tivemos, pelo menos na rede do estado de Mato Grosso, nos nossos hospitais, problema de falta. Ora, agora nós tivemos assim, os estoques chegaram em nível crítico, para 10 dias, para 15 dias, o que é muito perigoso, né? Por isso que antes de faltar, agora teve hospital aqui, vou dar um exemplo, lá em Juína, um hospital da prefeitura que faltou, aí o governo correu, socorreu, emprestou para eles, né? E a gente tem notícias também de outros hospitais privados, públicos, que estão também nesse limite crítico de estoque. Porque é ideal você ter um estoque aí para 45 dias. Começou a faltar, os laboratórios não começaram a entregar, começou a faltar matéria-prima no Brasil, porque houve uma demanda gigantesca, não só aqui, mas no mundo inteiro, e os insumos para esses medicamentos, esses anestésicos, sedativos de UTI, eles vêm de 2 lugares do mundo, ou da Índia ou da China, né? E aí Sim. Os preços subiram, né? Virou uma confusão danada, preço caro, a gente, né, os gestores públicos com medo de comprar, porque uma coisa que você pagava 10, de repente o preço foi para 30. Sim. Né? E aí, como é que você faz? Era 10, agora é 30. Você compra, daí a pouco está o Ministério Público aí dizendo que houve confusões. Então a gente passou um momento muito delicado, fui a Brasília, falei com o ministro Eduardo Pazuello, muito gentil, muito espetacular, gostei muito dele, é um general, muita gente fala, o cara não é da saúde, mas se mostrou assim muito proativo, muito dinâmico, nos ajudou naquele momento ali que a gente chegou a bater aí a 10 dias de estoque. Nós conseguimos a semana passada fazer uma compra, estamos colocando os pedidos entre ontem e hoje, estamos colocando os pedidos nessas empresas, conseguimos comprar a preços assim bastante razoáveis, né, com poucas elevações daquele preço histórico que nós tínhamos, comprando direto dos laboratórios, e com isso a gente acredita que se essas empresas entregarem tudo que elas estão se comprometendo, a gente vai, na maioria dos itens, elevar os nossos estoques para a ordem de 45, 60 dias, o que nos daria muita tranquilidade para continuar comprando novamente, mas pelo menos um estoque aí de 45, 60 dias. Agora, esse problema é um problema que aconteceu no Brasil inteiro, todo mundo ficou desesperado, foi matéria aí a nível nacional, de vários jornais, telejornais, mostrando um problema crítico do país. O Ministério está tentando fazer um registro de preço, uma ata única, para poder fazer uma compra centralizada, depois autorizar os estados, os municípios a aderir nessa ata e comprar desses laboratórios. Mas, por enquanto, está sob controle. Certo. Governador, aproveitando a deixa do senhor falando do Ministério Público, essa questão envolvendo as compras emergenciais, né, nesse período por conta do estado de calamidade, que, né, teoricamente deixa mais fácil, mais ágil para o gestor realizar compras, realizar ações emergenciais, tem deixado muitos gestores no país todo com receio, né? A gente vê muita gente dizendo, mas fulano não está fazendo nada, esse governador não fez, esse prefeito não fez, e depois a gente vai conversar, vai tendo uma ideia um pouco maior do receio que estão por conta do que pode vir depois que passar a pandemia, depois que vier o acerto de contas. Essa é uma preocupação do senhor também? Olha, eu particularmente não tenho essa preocupação. Porque quando você tem a consciência que você está fazendo a coisa correta, em tese você não tem que se preocupar, né? Agora, o Ministério Público, ele tem que agir, né, com seriedade, como eu tenho certeza que é sério, e não pode ficar assim, tem dúvida, vai lá, pergunta pro gestor, né, pede esclarecimento antes de fazer aquelas coisas meio espetaculosas, como algumas vezes a gente já viu por aí acontecendo, né? É como se fosse a polícia, atira primeiro e pergunta depois. Não pode. Exatamente. Porque, a gente sabe o quanto foi no início, da pandemia, a questão de álcool gel mesmo, né? Um produto que foi o mais enlouquecedor das compras, né? Passou de R$8, R$5 a R$70 em alguns momentos. Então, daqui um ano, 2 anos, quando o Ministério Público, de repente, der aquele foco, né? Aquele olhar de certeiro ali, pode dar algum problema, né? Claro que o senhor disse, tá tranquilo, tem tudo como provar, mas é um receio de alguns, né? Eu vou dar um exemplo para você, Camila e Ariana. Olha só. Teste rápido, esses 400 mil testes rápidos que o governo de Mato Grosso comprou.
Sabe quanto que nós pagamos? Compramos direto da China, do fabricante lá na China. Porque hoje, meus amigos, tudo que você fala de área industrial, 80%, 90% vem da China. Sim. Né? Equipamentos hospitalares, EPIs, né? A China virou a grande indústria do mundo, né? Para tudo quanto é área, tudo quanto é coisa que você imagina, a China é o maior fabricante, é o maior fornecedor, tem os melhores preços, é um negócio impressionante. Então nós compramos 400 mil testes direto de empresas lá na China e chegou aqui a Mato Grosso, entrou aqui no nosso almoxarifado por R$18, cada teste rápido desse aí. Tá? E testes homologados pela Anvisa, que tem registro na Anvisa, que estão homologados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Se você olhar aí outros estados e prefeituras, tem gente que pagou 50, tem gente que pagou 80, tem gente que pagou 120, tem gente que pagou R$180. Agora, será que esses caras fizeram alguma coisa errada? Ou porque naquele momento foi a única alternativa que ele encontrou? Para importar, demora mais ou menos 30 dias, 40 dias. Foi o que demorou para chegar o nosso, de 30 a 45 dias. Será que naquele momento, aquele gestor, né, tinha alguma outra opção para comprar? Nós optamos por comprar na China, direto. Né? Nós temos um pouco de experiência nisso e compramos na China, pagamos R$18. Enquanto, vou repetir, tem muita gente que pagou 50, 70, 80, 120. Eu vi preço até de R$180. Nesse teste rápido que é feito, né, para triagem, para identificar o IgG, o IgM. Então, é um momento que os preços ficaram meio malucos. Agora a gente toma todo o cuidado, né, faz cotações com muita gente. Quando o preço está meio extorsivo, a gente, às vezes, se tem opção, a gente não compra, volta, cota de novo, para tentar sempre economizar o dinheiro público, que tem sido uma marca aí da nossa administração. E foi graças a isso, né, economizando, cortando despesa, gastando bem o dinheiro, que hoje a gente tem um estado já recuperado. Todo mundo se lembra, 1 ano e meio atrás, nós pegamos Mato Grosso, que estava uma quebradeira só. O estado de Mato Grosso estava com salário atrasado, 13º atrasado, estava aí devendo para Deus e todo mundo. Né, prefeituras, devendo os poderes, devendo, né, o repasse na saúde, e graças a Deus, 1 ano e meio depois, nós estamos com as nossas contas em dia. Com isso, foi feito em cima de muitas ações, e uma delas, a principal delas, foi cortar a despesa e gastar bem o dinheiro público. Então, nesse quesito, nós estamos muito tranquilos, podemos explicar tudo que nós fizemos, temos o dever de explicar, né, a secretaria, o secretário Gilberto, né, toda a equipe que está trabalhando lá, sempre trabalha com muita transparência, fazendo o que é melhor com o dinheiro público. E governador? É verdade, governadora, a gente sempre fala isso, né, Ariana, com relação Sim. ao atendimento que o secretário Gilberto vem dando à imprensa, ao senhor também, a gente sempre tem as informações claras, não é, sabendo o que está acontecendo, sabendo a forma como é feito, passo Sim. a passo, né, na medida do possível, de como pode esclarecer para a população, coisa que em outras situações a gente não tem, né, até da prefeitura a gente tem uma certa dificuldade. Verdade. Mas só, não é? Só para finalizar aqui, aproveitar essa deixa que a gente entrou em relação a Ministério Público, para finalizar esse assunto, ontem em algum site foi dada uma entrevista para o Procurador-Geral de Justiça, José Antônio Borges, falando com relação a duodécimo, não é? Redução. Eu não vi o senhor dizendo nada de reduzir duodécimo, enfim, não sei se eu perdi essa entrevista, mas o MPE já dizendo que não seria, até o senhor disse que as contas estão ok, não é? O MPE dizendo que não aceita que o Estado diminua nesse momento a questão do duodécimo. Teve essa conversa, governador? Não, eu não tive essa conversa com ninguém, um dos poderes, eu não tive essa conversa nem com o promotor Zé Antônio, nem com o presidente do TJ, nem com o TCE, nem com a Defensoria. Óbvio que nós vivemos um momento ali no mês de abril e maio, onde a arrecadação caiu, né? Depois houve uma recuperação, né? Graças a Deus a gente está trabalhando muito aí no combate à sonegação, mas fica sempre essa dúvida no ar, né? Até onde vai essa pandemia? Até onde vai os reflexos disso na nossa economia? Até onde vão os reflexos disso na nossa arrecadação? Como existe essa dúvida no ar, sempre existe essa possibilidade de todo mundo ter que apertar o cinto. E aí o governo está apertando o cinto dele. Então é bom que todo mundo aperte o cinto. Eu acho que os poderes podem dar algum tipo de contribuição, né? Ele tem sido muito boa a relação que nós temos mantido aí com todos os poderes, com a Assembleia Legislativa, uma relação de independência, de respeito, né? Assim como com o Ministério Público, com o Tribunal de Justiça, com o TCE. Nunca ninguém me viu por aí, né? Me viu brigando, falando asneira aí sobre ninguém.
né, porque eu tenho que focar no meu trabalho. Fui contratado como governador para trabalhar e dar resultado para a população, e não para ficar com conversa fiada aí, como muita gente faz, como muitos políticos fazem aí. Então, nesse quesito aí de duodécimo, vai existir o momento certo de sentarmos à mesa. Espero que o mais breve possível possamos sentar à mesa, porque as reuniões têm sido aí muito só na base da videoconferência, e olho no olho, fazer uma discussão e fazer aquilo que é correto, justo para todo mundo, mas sempre olhando que todos nós estamos aqui para prestar serviço ao cidadão. O Estado existe para prestar serviço ao cidadão. O Estado não existe para arrecadar e gastar dentro dele. Nós temos que devolver, tem que economizar aqui dentro, temos que devolver serviço para a sociedade. E graças a Deus, nesse quesito, nesse 1 ano e meio aí também, a gente tem muita coisa para mostrar. A gente está muito focado aí na pandemia, mas, olha, o que tem de obra sendo tocada nesse Mato Grosso aí, né? O pessoal do interior, tem muita gente já muito satisfeito. Nós temos mais de 1.000 quilômetros de rodovias em obras. Sim. Chão virando asfalto hoje em todo o Mato Grosso. 72 pontes de grande porte são feitas aí no estado. Nós estamos com obra na área da saúde, nós estamos com obra na Secretaria de Educação, nós estamos melhorando a infraestrutura dentro do governo para melhorar a qualidade da gestão pública, né? Como lá no Detran, que a gente entrou agora com serviços que vão ser, grande parte dos serviços já estão, e muito mais ainda estarão online, para o cidadão sem sair de casa, no seu celular, poder renovar uma carteira de motorista, poder fazer a renovação do seu DPVAT, pagar a sua licença, renovar o seu certificado de registro veicular, enfim. O governo trabalha não só nesse momento com a pandemia, mas trabalha aí com um monte de outras coisas importantes para o cidadão. Cuidar da pandemia, que é o principal assunto agora, cuidar da saúde, que é o principal, né, foco nesse momento, mas nós temos que compreender que temos muitas outras ações importantes também que precisam estar andando. Verdade. O governo está cuidando disso. Hoje, por exemplo, Camila e Ariana, nós vamos relançar o programa do Bolsa Atleta, né? Vamos, né, criar o Bolsa Atleta novamente. Precisamos investir no nosso esporte, precisamos investir no esporte amador, precisamos, né, dar condições melhores aí para aqueles atletas de alto rendimento, desde jovem, desde criança ali, adolescentes, porque isso faz parte, né, da formação, do desenvolvimento da nossa sociedade, e o governo tem que estar atento a isso, tantas outras ações que nós temos feito aí simultaneamente. Governador, caminhando aqui para o final, é claro, já para liberar o senhor, gostaria de ouvir do senhor com relação às finanças do governo, né, com relação à arrecadação, à receita, porque até um site noticiou aqui que foram divulgados dados, né, do Conselho de Política Fazendária, o CONFAS, dizendo que Mato Grosso foi o único estado a registrar um aumento de receita com crescimento de 4% no segundo trimestre, que a gente vê que, assim, mesmo passando pela pandemia, por esse momento de dificuldade tão grandioso, né, despendendo aí de tantos recursos até para enfrentar essa situação, Mato Grosso ainda está relativamente bem no que diz respeito a essa questão da receita. Eu queria ouvir do senhor com relação a isso. Olha, Camila e Ariana, graças a Deus, né? Graças a Deus, eu digo sempre, mas graças também a um bom trabalho, graças à coragem que nós tivemos e graças, né, a uma série de medidas que nós tomamos no ano de 2019, eu posso dizer com muita tranquilidade, nós começamos a consertar esse estado de Mato Grosso. E eu vim para isso. Eu não vim para ficar aí dando tapinha nas costas, fazendo rame-rame, né? Ninguém me vê por aí com muita conversinha fiada. Eu sou um homem que gosto muito de trabalhar, um homem de família, fico em casa no final de semana, ninguém me vê por aí fazendo politicagem, né? Dando tapinha nas costas, agora entrego o resultado. Quando eu fui prefeito, graças a Deus, consegui, né, entregar bons resultados na cidade de Cuiabá, e se Deus quiser, nós vamos entregar bons resultados como governador do estado de Mato Grosso. E para você entregar bons resultados, você tem que ter dinheiro para fazer as coisas. E como é que se arruma dinheiro? Primeiro, economizando dentro do governo. Se você gasta mal, né, não há dinheiro que dê. E segundo, né, trabalhando para que a arrecadação possa melhorar, fazendo os ajustes necessários, combatendo a sonegação. O governo está num programa muito forte de combate à sonegação, né? Isso tem melhorado a nossa arrecadação e aí permitiu isso daí, olha, né? Nós chegamos no segundo trimestre do ano, né, que é de abril, maio e junho, foi o único estado brasileiro que cresceu um pouquinho a arrecadação de ICMS. Graças a Deus, graças ao trabalho, graças à força da economia desse estado também, que acho que nós temos que render as nossas homenagens a cada mato-grossense que trabalha, que produz nesse estado, em todos os seus cantos, porque essa gente é muito forte,
e faltava um governo que estivesse à altura daquilo que é a grande maioria do nosso povo e da nossa economia privada. Tá certo, então. Camilo. Só pra gente finalizar, agora de verdade, governador, com relação à campanha, tem muito ouvinte perguntando aqui do DEM especial, não é? Como é que tá aqui na capital? Como o senhor disse, é lógico que o foco do governo, o foco dos partidos nesse momento, alguns deveriam, não é? Não no caso do senhor, no caso do governo tá trabalhando de verdade, mas outros só estão pensando nisso, não é? Na campanha política que já está acontecendo de uma forma bem diferente, mas está acontecendo, e o foco, sem dúvida alguma, a capital de Mato Grosso, não é? Cuiabá. Tem alguma novidade, alguma perspectiva, alguma coisa que o senhor está guardando aí que possa dividir com a gente? Olha, Camila, o governo do estado, a gente tem que olhar por 141 municípios. E a nossa grande função, eu como governador, é cumprir a minha missão, os meus objetivos, as nossas responsabilidades naquilo que é o meu papel de governador. Mas eu sou um agente político também, cheguei aqui pelas eleições, fui escolhido pela vontade de Deus e da maioria do povo num processo eleitoral. E ter bons prefeitos, gente, olha, eu vejo agora, tem 141 prefeitos em Mato Grosso. Tem muita gente boa, cara, mas tem alguns, é a minoria, mas tem uma minoria aí de nego ruim. A maioria são bons prefeitos, são pessoas trabalhadoras, sérias, né? Eu estou vendo aí, agora olhando assim, né, na posição que eu estou de governador, olho e acabo relacionando com a maioria deles e vejo que tem prefeito que é sério, que vai para cima, que faz o dinheiro render, a prefeitura tá enxuta, a prefeitura dele tá pagando em dia, né? A saúde dele, né, com as dificuldades que todo mundo tem na saúde, mas está funcionando, e a gente olha para alguns, né, e lamentavelmente é só conversa fiada, é só mentiraiada, é só rame-rame, e aí é muito lamentável, porque é a população que paga o preço por isso. Então, aqui na cidade de Cuiabá, capital do estado, eu fui prefeito, né? Eu conheço razoavelmente bem a nossa cidade, né? Deixei uma prefeitura com as contas em dia, dinheiro na conta, né? Muitas obras em andamento para ter continuidade, porque de um ano para o outro, você não faz obra para acabar no seu mandato, não. Você tem que fazer obras contínuas ali, que entra uma administração, sai outra e aquilo continue. E eu acho que o DEM sim vai apresentar um candidato na cidade de Cuiabá. O governo não está priorizando as eleições. Nós tínhamos lá 3, 4 secretários que poderiam ser candidatos. Mauro Carvalho, nós tínhamos o próprio, né, Gilberto Figueiredo, que é vereador, que é um grande administrador, poderia ter saído candidato. Rogério Galo, Marcelo Padeiro. São 4 bons nomes que poderiam ter saído, né, como candidato, tem que ter afastado do governo. Mas nesse momento, gente, não dá para priorizar isso. Por quê? Porque o governo está no meio de uma guerra, então no meio de uma guerra contra a pandemia, contra essa diminuição da atividade econômica, nós não podemos, né, liberar nenhum dos nossos generais, nenhum dos nossos coronéis, né, para vir disputar uma eleição. Por quê? Porque o DEM tem outros quadros também, né? Eles são bons quadros, são excelentes quadros, mas nós temos outros bons e excelentes quadros que nós iremos apresentar para o debate eleitoral e para a população, né, escolher. A população que vai escolher quem que ela quer que administre Cuiabá, como é que ela quer essa gestão, né? Se nós achássemos que tivesse bom, eu diria, gente, tá bom, deixa o cara continuar aí. Agora, lamentavelmente, a minha opinião, já disse algumas vezes, não tá bom. E tudo que não tá bom, a população tem o direito de, primeiro, ter alternativa, e aí ela que vai escolher se vai mudar ou não. Mas pelo menos para ela poder escolher, tem que ter alternativa. E o que nós pretendemos, quando partido político, é o Democratas escolher alguém e apresentar uma alternativa a isso que está hoje aí na cidade de Cuiabá. Como nós teremos em Várzea Grande candidato, como nós teremos aí, com certeza, em quase 80 municípios, o planejamento do DEM é ter candidatos próprios em praticamente 80 municípios do estado de Mato Grosso. Tá certo, então. Vereador, chegaram muitas perguntas. Governador, o que eu falei? Vereador. Ah, é porque eu tô com o vereador de Lemário aqui. Ai, meu Deus do céu. Não, é porque eu tô com o WhatsApp do vereador de Lemário, então desculpa, governador, por isso que eu falei vereador. Eu fui vereador, não tive essa honra, não. Já comecei como prefeito, virei governador e provavelmente de governador vou para casa, né, trabalhar, tocar minha vida e se Deus quiser com a consciência em paz e com o dever cumprido de ter prestado serviço a essa cidade, a esse estado que eu tanto amo, que tanta coisa me deu e que eu estou tentando dar um pouco de volta do meu trabalho, da minha ajuda, daquilo que eu posso ajudar a fazer
junto com tantas pessoas. Então, A vereadora eu não fui ainda. Ainda. É verdade. Então, é que o vereador Dilemário mandou um bom dia aqui pra gente, pediu para cumprimentar o senhor pela iniciativa da criação, né, do centro de triagem na Arena Pantanal, e pediu para perguntar para o senhor com relação ao kit do governo, se está incluso nesse kit a hidroxicloroquina, especificamente, dentre os outros medicamentos. Olha, nós pedimos ao Ministério da Saúde, né, nós não compramos a cloroquina. Sim. O Ministério da Saúde ficou nos enviar porque ele adquiriu, né, uma grande quantidade, isso é produzido nos laboratórios oficiais do governo, né, e deve estar chegando. Agora, né, qualquer medicamento, seja a cloroquina, seja a ivermectina, seja a azitromicina, seja o dexametasona, seja a dipirona, não importa qual, né, qualquer um desses remédios só vão ser entregues mediante uma receita médica. Tá? Nós teremos 20 postos de atendimento, né, que vão trabalhar de manhã, de tarde e de noite para atender a população. Todo mundo, para sair com remédio na mão, vai ter que passar uma consulta médica e é o médico que vai entender se ele está com sintomas e qual remédio, qual medicamento apropriado para ele naquele momento. Tá certo, então. Bom, são 8h16. Governador, gostaria muito de agradecer ao senhor mais uma vez por participar aqui conosco nessa manhã. Chegaram muitas perguntas, muitos áudios, não dá tempo de colocar. Para encerrar, eu gostaria que o senhor deixasse aí uma mensagem, né, para a população, para os mato-grossenses, principalmente nesse momento que a gente enfrenta essa dificuldade de pandemia, que com certeza a gente sabe que vai passar. E aí aproveitar também nessa mensagem, já que vários ouvintes perguntaram, o senhor já encerrar falando pontualmente sobre a questão da Previdência, que tem sido muito discutida aí pelos servidores também que estão perguntando, e sobre retorno às aulas, o que o senhor pensa a respeito. Bom, sobre o retorno às aulas, nós vamos agora em agosto, está programado o retorno de aulas online. Está regulamentado pelo MEC, né, que nós podemos agora dar aula online. Então, em muitos municípios isso é possível, porque tem o 4G, tem recurso tecnológico. Aonde não vai ser possível, vai existir o kit escolar que vai ser entregue para o aluno, tudo impresso. E essas aulas online vão poder contar uma parte delas dentro do ano letivo. Não tem condições, nesse momento, de voltar às aulas ainda presencial. Não tem condições. Certo. Nós vamos iniciar aula online. Essas aulas online vão poder contar dentro do cronograma, né, do calendário escolar do ano. A gente está fazendo tudo isso para evitar que os nossos alunos percam o ano letivo. Então esse esforço é nesse sentido. Então vamos reiniciar. A gente espera até lá por, sei lá, setembro, outubro. Não dá para ficar fazendo previsão. Eu não gosto muito de ficar fazendo previsão, né, porque tem muita gente fazendo previsão aí. Eu já vi tantas e tantas previsões furarem. Então a gente tem que trabalhar, criar alternativas, rezar um pouco, ter fé em Deus e trabalhar muito. Né? Então o governo tem que ter plano, né, governador? Tem que ter plano, de trabalhar, né? Não é previsão, minimizar, né, esse impacto na vida do cidadão, na vida dos nossos alunos aí com a rede escolar. Então, volta às aulas online, esse é o planejamento agora para o mês de agosto. Está sendo discutido aí com todos os professores, com toda a rede, com os nossos diretores, nossos coordenadores pedagógicos. A secretaria está liderando isso, discutindo com a Assembleia Legislativa, discutindo, né, com vários atores para finalizar aí um modelo e começar isso agora no mês de agosto. Sobre a Previdência, gente, o que o governo mandou para a Assembleia é exatamente aquilo que foi aprovado lá em Brasília pelo Congresso Nacional, que vale hoje para 95% dos mato-grossenses. Simplesmente é isso. O governo não criou nenhuma regra nova, não. É aquilo que foi aprovado em Brasília, nós mandamos aqui. Aquilo que vale para o servidor público federal, quem trabalha no UFMT, quem trabalha nos órgãos federais, tem uma regra. Essa mesma regra nós propusemos aqui para o servidor estadual. A mesma regra, né? Porque veja bem, hoje, Camila, quem trabalha aí na iniciativa privada, quem trabalha na indústria, quem trabalha no comércio, quem trabalha na agricultura, ou seja, 95% dos mato-grossenses trabalham ou para o governo federal ou na iniciativa privada, né, no mundo privado, 95%. Eles têm uma regra, por exemplo, se é homem, vai aposentar com 65 anos de idade, se é mulher, com 62 anos de idade. Por que é que o servidor público estadual pode se aposentar com 45? Por quê? Por quê? É só isso, eu não acho, eu falo isso pro servidor, gente, eu não acho justo. E se a gente não equilibra essa previdência, lá na frente isso vai dar problema para vocês mesmo, vai dar problema pro próprio servidor. Viu aí o que aconteceu? As pessoas têm memória curta. No final do ano passado, de 2018, no governo anterior, estava com salário atrasado, 13º atrasado.
Por quê? Porque foi desequilibrando tanto o Estado, então nós precisamos equilibrar essa previdência para não pesar tanto no bolso do cidadão e também garantir o direito do servidor lá na frente quando ele aposentar. Senão vai ter muito, mas quando aposentar daqui a algum tempo vai começar a atrasar salário, como aconteceu em vários estados brasileiros. Então, o que eu estou fazendo, no fundo, é bom para as pessoas. Só as pessoas não querem enxergar isso. Elas querem, né, ter o direito de se aposentar com 45, 46, 47, 50 anos, enquanto a maioria dos mato-grossenses vão se aposentar com 65 ou 62 anos. Eu não acho E governador, isso tem que ser rápido, né? A Assembleia vai entrar de recesso. Como é que vai fazer para votar isso com todo essa... Vou usar a palavra do senhor, que eu adorei, com todo o rame-rame da Assembleia, que tem os deputados de um lado. Como é que vai ser isso? Ela está de recesso, ela entrou de recesso. Agora, todo o custo da Previdência, né, do Estado de Mato Grosso, de onde vem o dinheiro para pagar esses aposentados? Vem do imposto, gente, que todo mundo paga. Vem do imposto na gasolina, vem do imposto para o agronegócio, vem do imposto na energia elétrica. É esse dinheiro do imposto que paga essa Previdência. Se esse déficit, ou seja, se continuar faltando cada vez mais dinheiro na Previdência, cada vez mais vai ter que criar. Eu não vou criar agora, mas pode ter certeza que os próximos governadores ou vão ter que fazer uma reforma lá, ou vão ter que criar mais imposto para pagar esse déficit da Previdência. E não é justo isso hoje, não é justo criar mais imposto hoje, né, para bancar custos da administração pública. A administração pública, né, porque olha só, o trabalhador aqui do mercado privado, quando ele se aposenta, ele pode ganhar 15 mil reais. Quando ele se aposenta, ele vai ganhar quanto? 5.800. Certo? Não é isso, Ariana? Não sim, é isso? Sim, é isso. Tá? Você pode ter um salário de 15 mil reais. Quando você se aposenta, na melhor das hipóteses, você vai ganhar 5.800. Na melhor das hipóteses. Verdade. Na administração pública, não. O cara ganha 15 mil, ele se aposenta com 15 mil. O cara ganha 20 mil, ele se aposenta com 20 mil. Ele ganha 30 mil, ele se aposenta com 30 mil. Tem um monte de gente que ganha acima de 30 mil reais aposentado. Aposentou. Tem gente que aposentou com mais de 30 mil reais com 45 anos de idade. Vai viver mais 40, sei lá, que viva 50 anos, que viva mais, muito mais, e recebendo quando ele contribuiu só 25 anos. Então, gente, isso não é justo, né? Eu lamento, eu tenho o maior respeito pelo servidor, né? Mas eu tenho que dizer essas verdades, porque elas são verdades, né? Ninguém pode dizer que eu estou mentindo, né? Que tem isso. É a maioria? Não é a maioria não. Mas a maioria se aposenta com menos de 55 anos de idade. A maioria dos servidores, eu tenho lá os números comigo lá, ó, de todo mundo aposentado, a maioria se aposentou com menos de 55 anos de idade. Então, é um sistema injusto. Por que alguns têm esse privilégio? Então vamos fazer o seguinte, né? Vamos lá brigar em Brasília para mudar a lei em Brasília, né? Desfazer a reforma e deixar todo mundo, né? A dona de casa, a empregada doméstica, o motorista de ônibus, né? Quem trabalha no comércio, na indústria, todo mundo também se aposentar com 45, 50 anos de idade. O que vai acontecer? Quebra o país, quebra porque não vai ter imposto que vai dar conta para pagar tudo isso. Então, é disso que nós estamos falando, né? De consertar isso para ter equilíbrio na Previdência, vai trazer segurança para o próprio servidor, que vai se aposentar, né? Trabalhando talvez um pouquinho mais, correto, mas ele vai ter segurança de que aposentando, mesmo trabalhando um pouquinho mais, ele vai ter o direito dele garantido, sem correr risco lá na frente. Vai conseguir receber. Não é justo também pedir para o cidadão pagar mais imposto para poder bancar esse tipo, né, de privilégio que só eles têm e que ninguém mais tem. Desculpa a franqueza, mas assim, com muito respeito ao servidor, né, tenho muito respeito a eles, mas fui eleito como governador de Mato Grosso para cuidar da maioria, né? E democracia é isso, é a vontade da maioria. E quem vai decidir isso agora é a Assembleia Legislativa. Agora, não reclame se daqui a pouco, né, se eles não aprovarem, pode escrever, vai ter aumento de imposto daqui a algum tempo, né, para ter que bancar esse déficit da Previdência. Então tá bom, vereador. Ó, eu cismei, né? Eu li o vereador de Lemar e quero chamar, eu cismei. Eu quero chamar o senhor de vereador, viu? Então tá bom, governador Mauro Mendes, muito obrigada, viu, pela participação do senhor aqui, por todos os esclarecimentos trazidos. Sucesso aí, a gente tem torcido muito por todo o trabalho que o governo vem fazendo, principalmente em prol agora dessa situação crítica que estamos vivendo. E como eu disse, né, há pouco tempo, vai passar. Sucesso pro senhor. Se Deus quiser. Se Deus quiser, tem fé em Deus. Fé no trabalho, fé na seriedade,
né? E vamos superar, como muitos países já superaram, alguns estados brasileiros já superaram, né? Isso é uma onda que chega mais forte, depois ela atenua, mas vamos ter que conviver um pouco. Nós temos que ter clareza disso, que nós vamos ter que aprender a conviver com isso até chegar a vacina. E até lá a gente vai ter que, né, manter a saúde sobre atenção especial, abrir o máximo possível de leitos, de UTIs, né, fazer o melhor possível no distanciamento social, mas temos que trabalhar também, gente, né, porque para algumas pessoas é fácil defender, fique todo mundo em casa, né? Ok, vamos ficar todo mundo em casa, mas e aí? Quem pode ficar em casa e ter comida na geladeira o tempo todo? A maioria das pessoas não tem esse privilégio, não. Tem que trabalhar para ganhar sua comida, para sustentar sua família, para pagar suas obrigações. As pequenas empresas que geram muito emprego, elas quebram. Então, o distanciamento social é um remédio amargo, que ele é necessário em algum momento, mas não dá para aplicar ele o tempo todo também, não. Não dá para ficar aí achando que vão ficar de lockdown aí, 3, 4 meses de lockdown. Isso vai matar mais gente do que a própria Covid. Então, nós temos que tomar cuidado com isso, né? Agora, todo mundo precisa redobrar o seu cuidado. Usar máscara, manter o distanciamento, as medidas de higiene, para a gente minimizar essa curva de contágio. Agora, a gente vai nos bairros aí, algumas cidades, algumas regiões, as pessoas até estão fazendo. Né? Quer ficar no barzinho, quer dizer, a população tem que tomar consciência de que as atitudes delas podem trazer consequências para elas mesmas. Né? Então, às vezes o jovem, jovem não tem problema. Tudo bem, a maioria dos jovens não tem problema. Mas você, jovem, pode levar a contaminação para dentro da sua casa, para o seu pai, para sua mãe, para sua tia, para sua avó, para sua madrinha, para alguém que você ama. E aí essa pessoa tem uma complicação mais séria e eventualmente pode ter uma complicação, como tem levado, lamentavelmente, aí a morte de mais de 1.000 mato-grossenses, que infelizmente nós já perdemos para essa doença. Que Deus abençoe a todos. Amém. Ainda dá para ter uma grande semana, hoje é quarta-feira, ainda tem aí 3 dias intensos de trabalho aí até sexta-feira. Que Deus abençoe a todos, que nós possamos continuar trabalhando muito aí, né, para continuar a ajudar esse Mato Grosso e que todos possam estar abençoados. Obrigado, Camila, obrigado, Ariana, obrigado a todos os ouvintes. Obrigada, governador. Nessa manhã de quarta-feira.